Oi, oi, que é a Raia. Eu tava conversando sozinha e aí resolvi gravar. Conversar sozinha, mas gravando. Porque eu tava lembrando, assim, de algumas interações que eu tive. Eu tô tentando montar um plano de aula para 2 oficinas. E, e aí, eu lembrei que ano passado eu fiz umas disciplinas com curso de teatro. E eu sinto que, assim, os cursos de arte no geral, pelo menos no curso superior, são muito desconectados, assim, no geral. A gente não consegue achar ninguém. Quando a gente faz essas disciplinas, um no curso do outro, é que minimamente a gente tem essa interação. Eu sou uma pessoa muito disciplinar, tenho uma formação mesmo em cada área, especificamente, porque sou louca por estudos, eu gosto de estudar. Mas eu sinto que falta essa integração, assim, de. Acaba que eu sou a integração das áreas diferentes, porque é a minha personalidade, digamos assim, é como eu me vejo no mundo, meio que caminhando entre esses espaços. E teve algumas discussões que, assim, nas artes visuais, não é que está consolidado, mas que a gente já começa a questionar outras coisas, né? Não fica mais preso em, por exemplo, o que é arte. Ainda vai vir, porque, por exemplo, no processo formativo na faculdade existe esse lugar, né? O que é arte, não sei o quê. Só que nas artes visuais, a gente já pergunta outras coisas. A gente já vai um pouco. Em que momento esse objeto, que é um objeto do cotidiano, se torna arte? Em que momento que essa ação não é mais uma ação cotidiana e se torna um processo artístico, se torna uma coisa assim. Claro que isso tudo depende do quê? Do artista. Se a pessoa é artista e ela está ali construindo aquilo, enfim, claro. Porque aí, às vezes, por exemplo, a discussão que rolava muito é: ah, então tudo pode ser arte? No frigir dos ovos, sim. Mas existem questões aí de quem que vai chancelar isso, em que espaços isso vai tá sendo visto como arte, qual o contexto, as questões de poder, relações de poder que vão estar dentro desse contexto. Muitas coisas são inseridas nisso, né? Não é simples, uma resposta simples. Uma coisa que às vezes me pega muito, eu sou uma pessoa da performance. E aí hoje em dia tudo é, ai, porque a pessoa tá performando, porque outra pessoa tá performando ser uma coisa que não é, e não sei o que, não sei o que lá. E pra mim, no meu caso, que a performance é um meio também meu de expressão e de processo artístico, sim, na realidade todo mundo performa suas funções sociais, todos estamos performando suas funções sociais, nada disso é natural. Eu não nasci performando essa identidade. Isso me foi ensinado, eu fui aprendendo, eu fui escolhendo, eu fui excluindo certas coisas. Eu fui fazendo uma coisa, depois deixei de fazer, fui fazendo outras. Então, sim, a maioria das coisas que a gente faz no dia a dia é performance, só que no geral a gente não tem uma consciência em relação a essas ações. Assim. Isso foi tão naturalizado que a gente leva isso como inato. Nasci com isso sou eu desde sempre. E não, a gente aprende. A gente aprende. E aí, uma outra coisa, que é quando alguém me pergunta: "Ah, mas pra que serve alguma coisa que eu fiz e pra que serve?" Gente, no geral eu faço arte pra eu ser um ser humano, pra eu existir, pra eu me sentir existindo como um ser humano. E na verdade as performances pra mim me colocam completamente assim, não é que fora, mas me colocam num lugar extenso dessa realidade. Tipo, tem vezes que eu performo botando uma peruca. É como se fosse drag. É uma performance. Você tá performando aquilo ali, aquilo ali não tá exatamente natural e eu estou consciente daquela performance. Então eu escolho aquele nível de expressão. Eu escolho aquele tipo de expressão. Só que a performance é com o corpo.
Então, o seu corpo fica em risco e em evidência em certo aspecto. Eu quero, às vezes, confrontar essa nata de normalidade. Às vezes eu faço uma ação que é muito estranha para o contexto porque eu quero. Ah, mas por que eu não posso fazer isso nesse contexto? O que me impede, efetivamente, de fazer certas ações em certos contextos? Isso no nível, assim, faço meu programa performativo e estou ali naquele tempo consciente em relação àquela ação. Então, assim, efetivamente, para a vida em geral, é que nem assim, muitas vezes quando alguém me pergunta, mas para que serve isso aí? Essa arte aí, para que serve isso? Aí eu volto à pergunta, a sua vida serve de quê? Você tá servindo de quê? E essa pergunta chega nas pessoas de um modo, de certa forma, violento. Eu entendo que chega, porque é como se você perguntasse, você tá servindo de quê? Você não serve de nada. E não é por isso, é para que a gente... E não é exatamente isso, eu não devolvo essa pergunta para a pessoa se sentir um lixo e se sentir um nada. Não, é para que a gente retorne a estaca zero, tipo... A gente não serve para nada mesmo, não. A gente serve para viver, para existir, para poder ser feliz, para poder realizar. Não é nem, tipo, todas as coisas que a gente imagina que precisa fazer ou que deve fazer são performances sociais, que são colocadas que a gente acredita e que a gente vai assimilando. E não tô dizendo para abandonar tudo, mas a nossa vida não serve realmente. A arte também não é para servir. A arte é para ser um meio de você comunicar a sua existência para o mundo, para o contexto, para o ao redor, para onde você está. Serve para você conseguir dizer-se no mundo e se colocar no mundo de outra maneira. Para mim, pelo menos, eu acabo tendo essa sensação. A arte, para mim, me organiza muito. Eu me sinto organizada quando eu faço práticas artísticas. Porque eu sou uma pessoa completamente... assim, muitos interesses, muitas vontades de dizer coisas, muito... Eu sinto o mundo muito... É como se eu fosse uma antena captando as mensagens, assim, por todos os lados. Então, às vezes eu me sinto muito atacada. Então, se eu não organizo isso, se eu não penso um pouco sobre isso, eu simplesmente não consigo me sentir existindo. Eu não consigo me alimentar direito, eu não consigo tomar banho, eu não consigo comer, porque eu fico me sentindo atacada pelo universo, porque todas as coisas dos meus sentidos estão ali sendo atacadas. Então, para mim, fazer processos artísticos é uma forma de eu educar os meus sentidos, para que eles não vivam em completo curto-circuito, para que eles não vivam em completo desconforto. Então, eu organizo meus processos criativos, meus processos artísticos, para que eu comunique com o mundo também, para que eu não fique isolada do mundo, para que eu não me perca com todas as coisas que tem existindo ao meu redor. Então, para mim, a arte não é para servir para nada, assim como a vida não é para ficar servindo de nada. Mas eu entendo todas as questões sociológicas, antropológicas e questões sociais envolvidas nisso, mas na base é que eu acredito que não é para servir, mas a arte serve para que os nossos sentidos sejam estimulados, para que a gente também eduque a forma de sentir. Se você olha uma obra e você sente alguma coisa, nem que seja nojo, pronto, é isso. O artista conseguiu uma coisa aí, ele conseguiu comunicar com seu sentido. Então, para mim, a arte é muito mais nesse lugar do sensível e do sensorial, assim. Menos do que a parte do pensamento, assim, de racionalização. Claro que na arte contemporânea, especialmente nas artes visuais, o texto acaba tendo um peso para poder dar o sentido para aquilo, para que você consiga ter essa ponte, né? Inclusive foi a crítica que teve, acho que, não sei se é Bienal, não lembro, que teve acho que na Bienal de São Paulo, que os textos não estavam junto com as obras e que a curadoria meio que disse que era para ser isso, né? Para você primeiro se relacionar
no sentido com a obra e depois você elaborar aquilo racionalmente. Enfim, não sei se é certo ou se é errado, mas houve muitas críticas em relação a isso, porque na arte contemporânea, no geral, o discurso é o que faz aquela obra funcionar. Então não adianta só ter uma obra botada ali num lugar e num display, alguma coisa. Nos outros processos artísticos, tem outras discussões em relação a essa coisa do utilitarismo, para a coisa do que é uma arte maior e o que é uma arte, sei lá, utilitária que serve para algo, né? Sei lá, enfim, não sei. Eu não tô aqui para dar certeza também. Tô tentando fazer um percurso na minha cabeça para poder fazer sentido para mim, para que eu consiga expressar também no discurso o que a minha visão de mundo, a forma como eu acredito, porque eu entendo que às vezes a gente faz uns processos artísticos e eu faço muito processo muito interiorizado, que eu tenho dificuldade dessa comunicação com o fora, porque eu me sinto sobrecarregada com os meus sentidos e aí eu não consigo comunicar com o fora o que eu tô sentindo, as coisas que eu tô vendo, enfim, outras relações. Então, também falar assim para a câmera é um exercício para poder organizar essa prática de discurso e essa prática de dizer-se também com as palavras e não só com as ações ou com os processos. Eu estou no processo de fazer meu portfólio há 1000 anos, porque eu tenho que fazer um portfólio para cada área. Ai, já estou sofrendo. Mas, não sei. Não sei, só sei que nada sei. Quanto mais eu vou estudando, mais eu não sei realmente. Ai, é terrível. Enfim, para não ficar longo, mas eu vou deixar já no meu YouTube, porque eu tento correr disso, mas eu acabo voltando para isso, sobre esse processo de ser artista, esse processo de profissionalização do artista, de quando que a gente se entende também trabalhador, não é só a arte como esse lugar de expressão, né? Tem a arte enquanto processo de educação, enquanto processo artístico, enquanto lugar cultural, a arte enquanto trabalho. Enfim, é isso. Deixar um pouco para outro dia. Não sei, eu não sei se vai fazer algum sentido, mas fiquei com vontade de falar e talvez seja bom ir para fora e não ficar só dentro. Enfim, é isso. Beijos.